trabalhamos aqui com vetores de structs, como que a gente faz a alocação dinâmica desse vetor, né? Como que a gente pode passar um ponteiro para uma função que vai ler e vai alterar o valor das structs dentro da função, e depois como que a gente imprime um único elemento usando aqui o ponteiro, tá ok? Então a gente vai analisar aqui uma série de detalhes que tem aí dentro das structs com ponteiros para vocês entenderem qual que é esse relacionamento entre o ponteiro e a struct, e o vetor de structs, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui o meu programa, né, e a gente vai iniciar aqui lendo os pontos da minha struct. Então veja, essa construção que eu fiz aqui, esse código, ele faz o quê? Ele cria um vetor do tipo struct ponto, ou seja, cada posição do meu vetor vai ter um struct ponto, que por sua vez tem os campos px e py associados. Defini um tamanho 2 aqui para a gente não ter que ficar digitando muita coisa. Então veja que o malloc é igualzinho nós estávamos fazendo para o int, para o char, para o double, só que em vez de ser um int char double, é um struct ponto. Correto? Aqui ele já foi inclusive até alocado. Ó. Se nós virmos aqui no nosso ponto, né, no nosso vários pontos, veja que já tem um endereço de memória associado para ele. E por enquanto não tem valor nenhum, porque a gente vai ler os valores agora. Então a nossa função ler pontos é essa função aqui, ó. Basicamente ela faz o quê? Ela lê para cada posição do meu vetor alocado um valor x e um valor y do ponto. Então eu vou executar aqui, ó. Entramos na função, o tamanho é 2, nós passamos aqui no nosso ler pontos, o tamanho 2, certo? E esse for vai executar duas vezes. Então aqui ele vai imprimir só uma mensagem para a gente saber o que tem que fazer, e aqui efetivamente ele vai ler. Bom, ele vai ler onde? No meu ponto, né, que tem um x e um y. Por que esse índice i aqui? Ó? Lembra que esse ponto aqui, ele é um vetor. Então eu tenho que falar em qual índice que eu estou querendo ler, certo? Ou seja, eu quero ler dentro do ponto na posição 0. A primeira posição do meu vetor. Bom, só que o ponto, ele é um struct, então eu tenho que acessar o campo. Então, primeiro eu acesso o índice, depois eu faço o ponto px. Quando eu executar isso daqui, ele vai querer que eu digite um valor. Muito bem, digitei. Ele vai para o próximo, e eu vou digitar um outro valor. Bom, voltou no nosso for, veja que o i agora está valendo 1. Veja que o i agora vale 1. E ele vai ler o que agora? O ponto do vetor, que é um vetor, na posição 1, eu vou colocar mais o valor do x, só que agora na posição 1. Então veja que agora nós já estamos em outra região de memória, né? Nós já estamos uma posição à frente. Vou ler, vou colocar, por exemplo, 2. Vou ler novamente e vou colocar o 2. Bom, feito isso aqui, o nosso for vai terminar. Bom, o que aconteceu? O nosso ponto que anteriormente estava vazio, né, era 0, ele já foi preenchido. Como nós passamos aqui um ponteiro para essa função, tudo que eu fiz com esse ponto, eu mexi também nos vários pontos aqui no meu vetor que está lá no método main. Então, quando eu voltar agora na minha função, meus vários pontos aqui, ó, eles já possuem o mesmo valor que eu li. Correto? Vou chamar uma outra função agora que imprime os pontos. Veja que agora eu fiz uma passagem aqui usando a referência de arrays, né, que não é nada mais do que o ponteiro. É a mesma coisa. Tanto é verdade que nós vamos imprimir da mesma forma. Veja que como eu estou imprimindo, eu não uso o e-comercial. Não é? Então é a mesma lógica que nós usamos aqui para poder imprimir com arrays. Certo? Não tem diferença nenhuma. E aqui eu vou só imprimir os valores. Olha lá, 0 e 1, 1 e 1, melhor dizendo, né? E depois a próxima posição do nosso vetor. Veja que eu estou pegando o índice i aqui. Ó. Isso aqui é um vetor, então eu tenho que andar na posição 0. Quando eu entro na posição 0 dele, eu tenho lá dentro uma struct. Para mim poder pegar os valores, eu tenho que acessar o px e o py dela. Então vamos acessar aqui, imprimir, olha lá. 1 e 1, 2 e 2, que foi exatamente o que nós digitamos. O for termina e volta o nosso programa. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que por ponteiros. Então veja, né? Eu recebi um ponteiro aqui. Ó. O que muda? Né? Não muda nada, porque aqui também eu recebi um ponteiro. É a mesma construção. Né? Eu posso usar o index, que é a indexação, ou eu posso fazer isso daqui, ó, né? Que é a aritmética de ponteiros.
eu pego meu ponteiro na posição inicial, mais o i. Então o i aqui, ele vai fazer o quê? Né? O que o compilador vai entender aqui? Ó? Ah, ele quer deslocar uma posição. Então eu tenho que pegar o tamanho do meu ponteiro, do meu ponto, né, que o compilador sabe esse tamanho, vezes o valor do i. E aí eu ando na memória. Esse valor aqui, vocês vão ver que na próxima iteração vai ser outro valor. Certo? E aí eu faço o quê? Esse conteúdo, eu vou imprimir o que tiver no PY dele. Eu posso usar essa construção para imprimir ou essa construção aqui, ó, que é a que vocês estão adaptados, estão mais acostumados a utilizar. As duas funcionam da mesma forma. Observe lá que ele vai imprimir exatamente os valores que nós temos no nosso vetor. Certo? Muito bem. E aqui no final, pessoal, eu quero mostrar para vocês, né, uma diferença que existe. Veja que nós estamos acessando um vetor. E se eu quiser acessar um único elemento, quiser uma estrutura só, imprimir só uma estrutura, não é o vetor. Né, eu estou pegando, veja que eu estou pegando a estrutura que está na posição 1 do meu vetor aqui. Na verdade é o 2 e 2 aqui. Certo? O que acontece? Estou passando o endereço dessa estrutura para uma função que imprime um elemento. Então olha aqui dentro da função, ela recebe um ponteiro para um elemento só do meu vetor. O que muda em relação à impressão anterior? Muda isso daqui, ó. Quando eu tenho um único elemento e esse elemento foi recebido por um ponteiro, para mim poder imprimir ele, eu vou usar o operador seta. Né? O seta já faz o conteúdo para mim aqui, essa que é a diferença. Né? O operador seta, ele já faz o conteúdo de elemento px. Certo? Então olha aqui, ó. Vamos executar e terminamos aqui imprimindo o nosso 2 e 2, que é justamente a posição que eu passei aqui na minha chamada. Eu passei aqui para que seja impresso, né, a posição 1 do vetor. Ah, por que aqui você não precisou utilizar o operador seta? Porque veja, ponto é o ponteiro. Né? Isso daqui é o ponteiro, mas o que está dentro dele, que é o meu índice i, é uma estrutura normal, não é um ponteiro. Então não preciso do seta. Né? Agora aqui é diferente. Ó. Aqui eu peguei um elemento, né? Tirei esse elemento do vetor e passei o endereço dele, ou seja, eu passei um ponteiro para cá. Aí eu uso o seta. Entendido? Aqui eu não usei o seta por quê? Porque o ponto é que é o ponteiro. O que está dentro dele, o índice i, não é. Ele é uma estrutura normal, não é um ponteiro com estrutura. Então eu posso usar o meu ponto normalmente, não preciso usar o operador seta aqui. Tá certo? Recomendo que vocês façam experiências com isso daqui. Pega esse código, mexa nele, tente mudar, tenta não passar como ponteiro, tenta tirar o ponteiro e voltar aqui como struct, para que vocês possam praticar e entender esse conceito aqui. Tá certo? Então, de estruturas a gente fica por aqui. Né? Depois, futuramente, a gente vai ter algumas aulas aí gravando um pouco sobre manipulação de arquivos. Até mais!